Sejam bem-vindos ao Viva Antes de Morrer podcast. Eu sou Ana Pauseiro Eu sou Daniela Moreira. e acho que em breve a gente vai mudar esse nome, né? É, Mas aqui já tem. Bom dia, te vi hoje no Érico Rocha, Ana. eu vi, falei, foi a Alessandra. Ah, tem outra aqui, o projeto. Gente, hoje a gente vai. Sejam bem-vindos, quem está chegando agora. Eu sou Ana Pauseiro e eu e a Dani, a gente trabalha com meditação já. Eu já tô nessa há uns 20 anos, a Dani tá há uns 30 anos, né? E a gente trabalha com meditação ativa e somos nossa nossa Apaixonadas. vida é voltada para isso, para crescer, para se desenvolver e para ajudar quem quiser entrar nesse caminho também, porque para mim, pelo menos, é isso que dá sentido. Eu concordo 100%, Ana. A gente E é merece tudo e mais um pouco. E para isso precisa se conhecer. E exatamente o que eu estava falando mais cedo, você não precisa viver com ansiedade. Você não precisa viver sem conseguir dormir. Você não precisa viver no medo o tempo todo. A vida pode ser muito mais que isso. A vida, depois que você se livra de tantos condicionamentos que a gente tem explicado, né? No decorrer dos episódios, a vida pode se tornar uma poesia, uma música, pode se tornar uma coisa boa de se viver. Tipo, mulheres que querem Pô, meditar que também. Ah, legal, seja legal, bem-vindo. Alessandra. Depois a gente vai conhecer o seu trabalho também. E, ok, vamos começar? Vamos, Ana, eu queria Hoje. começar reforçando um conceito. A Hum, gente, semana passada, falou do relacionamento, das dificuldades de perceber a criança interna e coisas do gênero. Mas, independente disso, eu queria relembrar e deixar isso muito claro. O que as pessoas buscam no relacionamento? Gente, é preenchimento emocional. A gente tem que rever essa forma de viver que foi propagada e foi entregue de uma maneira quase que violenta, de que emoção te leva para o desequilíbrio. Isso é uma coisa surreal. A gente precisa, a ansiedade vem muito disso. Eu sinto, mas eu acho que é desequilíbrio. Eu uso o meu racional para não sentir e fico com aquela energia borbulhando dentro de mim, me deixando num estado constante de ansiedade. Porque eu sei que eu estou a ponto de entrar na emoção. Mas o que a gente tem que perceber, e isso eu não sei se eu vou conseguir explicar de uma maneira muito clara, mas a emoção, na verdade, ela é aquilo que enraiza o ser humano. Ela é um nível mais profundo. Então você tem o mental, você tem o emocional e depois você vai encontrar esse estado de plenitude. Mas você tem que passar por isso. E o racional, ele reforça, que aliás até me lembrei agora da história do espelho, espelho real, sei lá, o espelho verdadeiro. Depois eu vou explicar o que é isso. Mas enfim, a gente tem a tendência natural de olhar para fora. Porque aquilo, a gente não olha para dentro, a gente olha para fora. E o racional está sempre dizendo o que está fora é uma ameaça. Então eu tenho que estar sempre alerta, eu tenho que estar sempre prevendo o que pode acontecer de ruim. Isso já é um lugar esquisito, que óbvio gera ansiedade. Se você está se defendendo o tempo todo, você não vai estar relaxada. Como vai ser a coisa do voltar para o emocional? Olhar, eu estou me sentindo assustada. A primeira coisa que eu tenho que fazer para começar a realmente ser capaz de ver a realidade é conectar com o que é real dentro de mim. Eu tô com medo de ser machucada, eu tô com medo de ser abandonada, eu tô com medo de sofrer. Se eu olho isso, eu digo, tudo bem, isso está aqui, mas algo aprofundou em mim. Então eu tenho o meu medo, mas esse medo, ele está sendo cutucado por uma circunstância real? 99,9% dos casos, não. Quando você percebe que o teu medo está aqui, mas ele independe da situação externa, você começa a ter a possibilidade de tomar a tua vida nas mãos de novo. Assumir a responsabilidade, esse medo é meu e ele está aqui por um determinado motivo.
E esse tipo de questão, de começar a fazer o retorno, de olhar para dentro, vai te dar as ferramentas necessárias para fazer escolhas melhores. Porque aí você percebe, o real não é a situação. O real é o meu medo filtrando o que está acontecendo e me fazendo ver as coisas de maneira distorcida. É assim que a gente faz o retorno. Não precisa muito. Hoje é super comum você falar, o mundo está governado por psicopatas. O que são psicopatas? São pessoas desconectadas com a capacidade de sentir. Então, em temer a dor, a gente se torna um psicopata. E, óbvio, tem uma gradação aí, tá? Tem os casos extremos e tem os neuróticos comuns que somos nós. Mas, enfim, existem escolhas muito mais criativas do que a gente está fazendo. E uma delas passa por começar a entender que a emoção te transforma, ou melhor, te faz retornar ao que melhor existe dentro de você em termos de humanidade. Muito importante você falar isso, Dani, porque ok, estamos na emoção e não estamos equilibradas, só que tem um conceito social que foi muito martelado, muito enraizado, muito cruel até, enfim, de que isso acontece com as mulheres, que se você tá na emoção, e via de regra a mulher tem a tendência a entrar mais na emoção do que os homens, se você tá na emoção, você é louca. Você é doida Você está na e tá falando. TPM. Você está na TPM. Tá na TPM. E a partir do momento que eu me dei conta disso, que era uma coisa que acontecia comigo, e isso aí eu acho que eu não tô sozinha nessa, era o seguinte, no caminho da meditação começou a enraizar, comecei a perceber que que eu consigo lidar com as emoções, que as minhas emoções são coisas boas, e uma coisa que eu comecei a deixar bem clara aqui e é o seguinte, daqui você não vai passar. Preste atenção. Se eu tô chorando, não quer dizer que eu sou louca, não quer dizer que eu sou desequilibrada, não quer dizer nem que eu não tenha razão no que eu tô ou pleiteando, ou falando, ou expondo. Se eu tô chorando, eu só tô chorando. Isso é muito importante, criar a consciência disso. Se eu tô na emoção, eu apenas estou na emoção. Não quer dizer mais nada além disso. E estar na emoção é o que me faz humana. E Ana, são coisas que a gente, aliás, é um dos temas de hoje, o tomar como garantido. Esse negócio é o veneno do relacionamento. É tipo assim, vou dar um exemplo besterol. Você vai, passa numa loja, vê um vaso maravilhoso, incrível, caro de doer. Você olha e diz, gente, tudo na minha vida que eu queria era ter esse vaso. Aí você trabalha, você junta dinheiro, não sei o que, você compra o vaso. Coloca ele na estante, no lugar privilegiado da sua casa. Durante 3, 4 meses, você vai chegar e vai olhar e dizer, gente, esse vaso é lindo. Daqui a um ano, quando alguém entra na sua casa e diz assim, gente, que vaso lindo, você diz, gente, nem lembrava que tinha. Isso acontece porque a gente se permite entrar no automático. Na relação, a mesma coisa. Então, aquilo, por que uma pessoa procura outra? Por nutrição emocional. Você está buscando preenchimento emocional. Mas conforme você vai lidando, vivendo, partilhando, você começa a olhar e dizer, não, isso aqui faz parte da minha rotina. Isso aqui me leva para um lugar seguro. Aí o que acontece? Se de repente vem um turbulhão emocional, você simplesmente olha e diz, não, mas eu não quero lidar com isso. Esse troço aí, para quê? Pô, nós somos felizes, nós estamos juntos. Já não conseguiu o que queria, agora nós temos a eternidade para estar juntos. Não precisa ficar desse jeito. Isso é um desrespeito e é um tomar como garantido desgraçado. Porque, na verdade, se você pensar em termos de energia e emoção, são movimentos ininterruptos. Porque é isso que vai garantir a evolução e o aprofundamento. Se você entra no automático, se você permite entrar naquela coisa onde nós temos a rotina, nós temos os nossos contratos, as nossas regras, e desconsidera isso, você começa a deixar o relacionamento morrer. Isso é muito triste.
E no caso do homem é engraçado, porque não é uma coisa que ele faça só com as mulheres. Tipo, não, eu não vou considerar o seu sentimento. Não, ele faz isso com ele também. E aí, quando ele explode, ele diz assim, me desculpa, porque foi a tensão do trabalho. Ele não dá conta que o trabalho, na verdade, está despertando um buraco interno que precisa ser resolvido. Se ele validasse isso, haveria um partilhar incrível e uma troca. Então perde todo mundo, porque aquilo que você fez o que fez o movimento acontecer em direção ao outro, que é exatamente essa possibilidade de no encontro transformar numa coisa melhor, deixa de acontecer. Por medo da emoção. Se eu saio da emoção, eu saio do controle, eu fico insano. Não. Se você cai na emoção, você tem a oportunidade de aprofundar a tua consciência pessoal e abrir um espaço mais amplo, mais humano, mais conectado, mais capaz de sentir felicidade e prazer. E isso precisa ser resgatado. Enfim, você lembra de algum exemplo assim para dar disso, Ana? Agora não, mas daqui a pouco vem. O que eu ia pontuar aqui, da onde que vem? Porque esse medo de entrar na emoção, porque normalmente aí quando a gente conecta na emoção, a tendência é ir para um estado infantil. E quando a gente estava discutindo mais cedo que título colocar aqui, que a Dani chegou a falar regras básicas para um bom relacionamento, eu botei regra básica para um bom relacionamento. É a regra básica para um bom relacionamento, que é sair do estado infantil e ir para um estado maduro, um estado onde o adulto está no comando, não a sua criança ferida lá atrás, que sofreu privações emocionais, amorosas, violência e etc. A gente já tratou nos episódios anteriores alguma coisa sobre isso também. Então, quando primeiro, você valida que tem uma dor, e daí você vai adiante, porque reprimir é pior, né? Se você está sentindo tá naquele estado ansioso, com medo de ser abandonado, você reprime, você finge que isso não existe, aí a cagada tá completa. Mas enfim, valida essa dor e segue adiante é a regra básica para bons relacionamentos. Saia do estado infantil e vai para o estado de adulto. Tá, beleza, que simples, que ótimo. E aí, como é que a gente faz isso? A Tem aqui primeira coisa, elencado 9 itens. Não sei se a gente vai conseguir falar de todos agora, mas a gente vai começar. Se não conseguir, depois a gente faz uma parte 2. E aí, uma das primeiras coisas é a projeção versus o vendo o outro com clareza. Porque a gente não vê o outro com clareza, né? A gente sempre vê o outro e o mundo através dos nossos óculos que a gente usa, dos nossos condicionamentos, das nossas crenças, do que a gente foi ensinado e do que a gente viveu, e principalmente a gente vê o mundo e o outro através de dores que a gente passou. Então, o que a gente faz o tempo todo? Pega isso tudo que a gente está sentindo e projeta no outro. E aí, realmente, Dani, eu queria que você explicasse esse conceito de projeção. olha só, eu vou dar um exemplo meu. Eu tive uma história de me sentir abandonada. Eu sempre achei que, assim, a minha infância foi muito assim, eu preciso ser útil, eu preciso ser boa menina para ser amada. E quando você entra nesse lugar, você na verdade não se sente apoiada. Você não se sente realmente vista, acolhida. E foi uma coisa muito doída para mim, enxergar e ver e tal. Mas aí o que que acontecia? Por exemplo, a minha relação com a minha irmã na infância foi meio conturbada, não podia deixar de ser diferente, porque para começar é a relação mais difícil que tem, que são as relações entre irmãos. Se, por exemplo, a minha irmã dissesse, eu quero brincar com a fulaninha, para mim aquilo era ofensa pessoal.
Eu não conseguia entender que, pô, tinha uma diferença de idade, tinha uma diferença de energia, de maneira de ver. Eu não percebia que ela não estava me excluindo, apenas estava vivendo uma parcela da vida dela. Eu partia do princípio que ela estava me traindo, que ela estava me abandonando, e eu cobrava. E ela, que não estava fazendo nada de errado, se sentia absolutamente agredida. Você estava me privando da minha felicidade, da minha capacidade de fazer escolhas, da minha vida, de viver a minha vida. Só começou a melhorar quando eu comecei a perceber que, na verdade, ela era o gatilho. Ela me apontava um lugar doído dentro de mim, que não tinha nada a ver com o que ela estava fazendo. Tinha a ver com a minha leitura. Isso é projetar. Você põe no outro, eu estou me sentindo triste porque a minha irmã está me abandonando. Mas não, a sensação de abandono, ela está antes. E se você pensar em termos de relacionamento adulto, a gente faz isso o tempo todo. É aquilo, se o marido diz, eu quero jogar futebol, você olha e diz, poxa, mas ele está abrindo mão do tempo que ele está passando comigo. Como assim? Ele está fazendo uma coisa que é essencial para ele, para melhorar a qualidade do tempo que ele gasta com você. Mas se você tiver esse mesmo padrão, você vai dizer, ele não me dá valor. O que é pior? Você vai sentir, racionalizar, não expressar, jogar para debaixo do tapete, deixar o ressentimento acontecer e com isso você vai começar a matar a relação, que é o que a maior parte das pessoas fazem. Que aí vem aquela coisa, gente, não, ele só vai, homem é assim mesmo. Ele só vai jogar. Ele não sei o quê. Você começa a justificar porque você não quer enfrentar esse lugar. E quando vier a briga, aí você vai dizer, apontando o dedão. Você me deixa para ir jogar com seus amigos, você não me dá atenção, você não percebe que eu estou cansada no fim do dia. E por aí vai. A projeção envenena o relacionamento dessa forma. A dor que está em mim, eu jogo no outro. E para você salvar a relação, de repente você tem que chegar e aprender a dizer: quando você faz isso, eu me sinto sozinha. Isso não tem nada a ver com você. É uma coisa que eu tenho que trabalhar. Mas de repente, dá oportunidade para ele dizer: bom, se você está se sentindo sozinha, hoje eu não vou. E aí a relação se fortalece. Exatamente. E abre o espaço também, nesse caso, quando você percebe que está projetando isso no outro, e pode abrir o espaço do seguinte: ah, o marido foi jogar futebol e você se sente abandonada quando ele vai jogar futebol. Abre espaço para você perceber o seu lugar de abandono, mas abre espaço também para, de repente, colocar: poxa, a gente não tá tendo tempo de qualidade. E eu tô sentindo falta disso. Então, beleza, tem a hora do futebol. Agora, qual vai ser a nossa hora junto também? Porque isso é importante. Ao Mas invés aí, Ana, de chegar e apontar, e reclamar, e brigar e tal. a gente já vai cair no segundo, que é entre culpar e assumir a responsabilidade. Que é exatamente a situação que você está dando. Você, ao invés de chegar e culpar, você olha. E aí, para olhar, de novo, é muito engraçado, porque a tendência é assim, não, então a gente tem que ter momentos de qualidade. Você, de certa forma, já está dividindo responsabilidade, que pode ser uma coisa boa ou não. Vai ser boa se você der conta, ok. Melhorar a qualidade significa eu encarar a minha dor do abandono. E não imaginar que ele vai suprir isso, ficando. Exato. E ele, por outro lado, normalmente o homem tem padrão contrário, né? É aquela sensação, eu não quero ser dependente, eu quero manter minha integridade. Ele também tem que olhar para isso. Eu não invisto na qualidade porque, de repente, eu vou abrir demais. Então, isso ele tem que trazer também. De outra forma, mesmo que vocês se obriguem a estar juntos, vai se manter no nível superficial. Nós estamos fazendo o politicamente correto. Então, a gente reserva o tempo do namoro. Mas aquilo, se você não está aberto, quando você chega no tempo do namoro, você só faz o roteiro e continua subnutrido. Sim, e estar aberto, aí vai implicar, a gente sempre vai voltar nesse lugar porque não tem jeito. E estar aberto, sair do estado infantil para entrar no estado adulto emocional, requer o comprometimento com olhar para a dor que está dentro. Todo mundo tem uma dor dentro.
Porque eu acho que até disse isso no episódio passado. Toda criança tem uma falta. Simplesmente porque os seus pais são humanos e não foram perfeitos. Então, sempre no emocional da criança vai ficar alguma falta. Até a criança que teve tudo, faltou limite. Então, sempre existe uma dor interna que precisa ser olhada e a gente não vai se relacionar bem, não vai sair desse estado infantil da criança que reclama, que faz pirraça, que esperneia, que a culpa é do outro, que demanda pela sua atenção de uma forma impositiva. Não existe sair desse estado, ir para um estado de se relacionar com plenitude, com prazer, com gratidão, com troca, com que coisa boa estar aqui com você. Não existe sair desse estado sem dar uma olhadinha naquelas dores que estão guardadas lá atrás. Isso requer um pouco de comprometimento, requer bastante trabalho, só que totalmente recompensador. Ana, aí vem o segundo destaque. A gente precisa mudar a maneira de olhar para a criança interna e para esse processo de amadurecimento. Porque todo mundo olha assim, ai que saco, isso é difícil, eu não consigo, ou dói, porque pipipi, porque papapá. Gente, é o seguinte, isso aí é a salvação da humanidade. Esse desconforto que não cede é a existência, a vida, Deus, sei lá, como você quiser chamar, lembrando a você que você não está aqui a passeio. Que, na verdade, ninguém tem como nutrir você 100%, porque as pessoas são diferentes. O meu buraco interno é completamente diferente do buraco interno da Ana. Por mais que a gente tenha coisas semelhantes, porque todo ser humano tem, nós somos todos humanos, cada um tem uma característica, cada um tem um conjunto de elementos que faz a leitura ser diferente. Mas, por outro lado, eu não nasci para ser robô. Alguém quer ser robô? Não. Todo mundo, na verdade, quer ser o quê? Um ser em alegria profunda. Se a gente não tivesse esse catalisador interno dizendo, ó, vai lá, vai naquela direção, isso aqui não está funcionando, você entraria no automático direto. E aí aquele tá negócio, no automático as relações elas passam a não existir. Na medida que se eu não sinto, como é que eu vou valorizar o outro? Se eu sou completamente abestado e anestesiado, como que eu vou conseguir ter alegria? Como que eu vou conseguir ter tesão pela vida? Se a gente começar a olhar esse chamado interno como a vida pondo a gente no colo, lembrando o valor que a gente tem, fica muito mais fácil. Aí vem aquelas coisas clichês. Outro dia eu estava pensando em termos de emoção e tal, eu falei, gente, é bizarro, que todo mundo sabe disso intuitivamente. Então vou dar dois exemplos. Um é o seguinte, a diferença entre casa e lar. A razão te dá a casa, a emoção te dá o lar. Você quer morar numa casa ou quer morar num lar? Então tem que olhar para a emoção de outra forma. Você quer aquilo, se todo mundo quisesse morar em casa, morava em apart hotel. Mas todo mundo tem um sonho da casa própria. Por que isso? Então tem um chamado ali para uma coisa elevada, para uma coisa de você colocar investimento na tua morada. E isso a gente externaliza porque não faz internamente. Se fizesse internamente, aí transbordava, vem de um outro espaço. E aí é muito engraçado, porque uma das coisas que me chama a atenção, eu não gosto de barulho. Cada dia eu gosto menos de barulho. E eu me mudei algumas vezes nos últimos anos e foi super engraçado porque eu vejo o número de reformas aumentando. Então você tem barulhos constantes de pessoas o tempo todo renovando as suas casas. 90% das vezes não tem a ver com resolver problema. Tem a ver com mudar a aparência da casa, melhorar a aparência da casa. E é bizarro, porque se você parar para olhar, é que nem ter o carro novo, o celular novo, o negócio de ponta, essa busca do crescimento, do amadurecimento que está acontecendo fora, mas não nutre dentro. Não adianta você ter uma cadeira bonita se você não é capaz de sentar na cadeira e se sentir bem. E a gente faz isso. Se de repente
a gente começar a perceber que esse chamado, na verdade, é a oportunidade de florescimento, a briga é muito menor. Eu não vou entrar na dor porque eu sou masoquista. Eu vou entrar na dor porque esse espaço aberto vai ser preenchido com alegria. Porque são sempre opostos, né? Aquilo, se o choro termina, de repente vem aquela sensação de alívio, de alegria, de contentamento. É sempre assim. Quanto mais espaço você tem, maior a capacidade que você tem de realmente não só amar, mas de sentir prazer. Então, o mesmo esforço que as pessoas põem em se profissionalizar, em passar horas dentro do trabalho porque querem uma vida melhor, esse esforço tem que ser colocado dentro para a gente poder caminhar. E aí, Bom, aí vem esse, falando. quando você realmente decide olhar para dentro, né? Agora, poxa, eu quero evoluir, eu quero me tornar uma pessoa melhor, eu quero me relacionar melhor. E aí você traz a leveza de que de repente eu vou ter que encarar alguns percalços no meio do caminho para acessar esse lugar de amor, porque, gente, todo ser humano que resolveu olhar para dentro encontrou amor, tá? Tem uma faxinazinha assim para fazer, mas encontrou amor e encontrou bons relacionamentos. E aí a gente parte, quando entra nesse lugar, a gente parte para esse terceiro item de sair do estado infantil para ir para o estado adulto, que é o quê? Você se torna mais sensível, porque se você não vai para dentro e está no automático, existe uma insensibilidade com relação a você mesmo e, consequentemente, com relação ao outro. E aí, quando você começa a criar essa sensibilidade interna, o que surge dentro é um profundo respeito pelo ser. Pelo ser. E isso eu acho que é unânime. Ah, e o que, que é fundamental numa relação? Respeito. Acho que todo mundo fala isso. Acho que fala até antes de amor, né? Porque podem ser relações profissionais, podem não ser relações amorosas. Ah, o que é o mais importante? Respeito. Mas se você não tem a sensibilidade interna para se respeitar em primeiro lugar, como é que você vai ter respeito por quem está à sua volta? Como é que você simplesmente vai enxergar que determinada atitude é uma falta de respeito? É isso. Isso é muito comum porque, por exemplo, uma coisa que eu detesto, gente, marcou um horário, chega no horário. Eu tenho isso, nossa, sendo brasileira, então, eu me sinto um ET de ser pontual, né? De repente marcou 2 horas, ai, 2 horas eu tô lá. E uma coisa muito bacana é que aqui, quando a gente chegou em Portugal, nós fizemos um grupo de amigos e tal. E esse grupo de amigos que a gente tem mais contato aqui, eles são pontuais. Uma vez a gente marcou aqui em casa, era, sei lá, 5 da tarde. Quando deu 5 da tarde, tocou um interfone aqui em casa. Foi aquela surpresa. Foi aquela surpresa aí quando eles subiram. Eu falei: vem cá, isso foi coincidência ou vocês são realmente pontuais sempre? Aí eles falaram: não, a gente é pontual. Ai, meu Deus, fui abençoada. Então, por exemplo, eu detesto essa coisa da pessoa não nem avisa que vai atrasar e não respeita o seu tempo. E para a maior parte das pessoas ué, qual o problema? Qual o problema? Aí o problema é, gente, o tempo é uma das coisas que a gente mais tem de precioso na vida. Por que que você acha que pode dispor do meu tempo como você quer? E aí, de repente, quando você vai criando essa sensibilidade, você vai entender, nossa, realmente isso é um desrespeito com o outro. E Ana, aí a gente já vai pegar embaixo, né? Limites e colocar limites, ausência e clareza. Porque cabe Esse a mim tipo, colocar o limite, né? Se eu não falar para ele, ó, inclusive, você não tem o direito de dispor do meu tempo se a gente não combinou que você tem, cabe a é mais mim colocar esse limite. e aquilo, efetivar a ação. A gente marcou as 5 horas. Você não chegou,
eu fui embora. Porque a gente, na verdade, em geral, a gente dá os recados e tal, mas fica negociando. Uhum. Fica chateado, reclama, aí vem o debate da relação. Vamos discutir a relação. Quando de repente é muito claro. Eu marquei 5 horas, você não chegou? Fui. Porque é aquilo, se o cara te dá valor, ele vai começar a se mexer. E volta àquela história, parte do crescimento é você parar de assinalar o problema e se tornar parte da solução. Que a gente fala, ah, isso aqui não funciona, amiguinho. Você dizer que não funciona não resolve o problema. Como é que é chegar à solução? E é justamente sair desse lugar e colocar, não, peraí, tem coisas que são aceitáveis, tem coisas que não são. Se não são, fui. Com todo o risco de que a pessoa possa nunca mais falar com você e se sentir ofendida, ou de repente, sei lá o quê. Mas aí aí é muito engraçado que são as perdas que mesmo que aconteçam, não te trazem prejuízo, porque você não se traiu. E quanto mais a gente vai entrando num espaço de enraizamento do nosso ser, a gente fica mais seguro em correr os riscos para exatamente isso, não se trair. Porque se eu estou o tempo todo deixando que você passe e pise no meu pé, chega uma hora que eu vou querer dar um soco na sua cara. Imagina, todo dia você passa e pisa no meu pé e me machuca. E de repente eu vou tirar o pé dali. Eu falei a gente dá os toques, né? Poxa, isso me faz mal, isso me faz mal, isso me faz mal. Cabe a você correr o risco de não permitir se maltratar. E isso vai acontecendo até de forma natural. Vai acontecendo de uma forma que você começa a se colocar e a gente acha que vai acontecer uma catástrofe quando de repente você vai tomar uma atitude que realmente ali é um limite para você e ninguém pode passar dali. Mas o que acontece é justamente o oposto. Quando você vem de um espaço de verdade do seu coração, de importância daquilo, é muito comum que as pessoas de fato entendam. É isso aí. É muito. Fazendo E é um, recompensador. fazendo o gancho, pedir permissão e abrir espaço. Vai cair exatamente no que a gente está falando, mas, por exemplo, um troço que acaba com a relação. Eu quero fazer não sei o quê, mas meu marido não vai deixar. Gente, isso aí, eu quero fazer não sei o quê, eu vou fazer não sei o quê. Posso até conversar a respeito e tentar, mas se eu começo a aceitar esse lugar, não, eu não vou vestir esse tipo de roupa porque o fulaninho tem ciúme. São pequenas coisas que vão matando o amor. Porque quando você se casa com alguém, a sensação é, eu sou aceita por completo. Por isso eu casei. Se você começa a diminuir, não, ele não me aceita quando eu faço isso. Não, eu não aceito quando ele faz aquilo. O amor vai morrendo. O grande desafio do amor, e por isso que eu digo, o amor só existe um tipo, é o amor incondicional, é justamente a exigência que o amor faz para você encarar as suas doenças. Ah, eu estou com ciúme. Tudo bem, eu vou expressar isso, eu vou lidar com isso, mas a primeira pergunta é: o que que faz eu ter ciúme? E aí fica para cada um responder, tá? Eu não confio de verdade, eu não me sinto suficiente. Se eu não olhar para isso, não importa o outro. Eu vou começar a vibrar esse troço e vou começar a colher os frutos que equivalem à vibração que eu estou emitindo. Eu fico indo e voltando com a história da traição, porque tem coisas que me incomodam profundamente a respeito do conceito de traição. Para a gente ter noção do quão distorcido, como é que esse mecanismo ficou distorcido?
A gente pensa, a pessoa come todo dia, é uma função natural. A pessoa dorme todo dia, é uma função natural. Aí a gente fala, sexo é natural. Então, peraí. O que realmente me incomoda quando uma pessoa me trai? Porque aquilo, se ele vai almoçar fora, eu não fico chateado. Se ele viaja e dorme num hotel, eu não fico chateado. Se essa pessoa traiu uma função natural, né, uma coisa que faz parte da humanidade, e nada mudou em termos do nosso relacionamento, ele continua sendo uma pessoa legal, ele me supre, eu estou feliz, por que que dói tanto se eu descobrir que ele me traiu? A resposta para isso é olhar para todas essas coisas que a gente vem falando, que se manifestam diariamente nas relações e chegam ao máximo na traição. Mas para você ter ideia do quão difícil é lidar com isso neste momento, por esse tipo de visão estranha que a gente inventou, você foi traída por quem? Pelo seu parceiro. Qual seria a coisa racional a fazer? Lidar com isso com o seu parceiro. Mas o que normalmente acontece? Você vai na garganta da terceira pessoa. A terceira pessoa que criou aquilo, ela não presta, ela é canalha, ela é isso, ela pode até ser isso tudo. Mas essa terceira pessoa não tem um contrato contigo. Quem tem é o teu parceiro. Isso é uma coisa que precisa ser vista. Primeiro, o que é natural? Porque, por exemplo, eu conheço gente... Primeiro, eu já traí, já fui traída. Em todas as situações hoje onde eu me encontrei num triângulo, por algum motivo, acabei fazendo amizade com todas as partes. Com todas. Mas isso é aquilo, é a minha maneira de administrar as coisas. Já vi pessoas que, assim, a mulher sabia da amante, a amante sabia da mulher. E elas eram amigas. Então, tipo assim, se o cara fizesse uma coisa por uma, a outra ligava avisando, olha, ele me deu um carro. Aí ele tinha que dar para outra. E eles viviam super bem com isso. O que eu estou querendo colocar é que não é a situação em si, mas o que a situação traz de dor. E o que a gente faz para evitar o crescimento. Culpar a terceira pessoa não melhora a relação. E, na verdade, normalmente, quando a terceira pessoa aparece, é porque a relação já mingou. Então, a gente tem que olhar para isso. E vai voltar sempre para o mesmo lugar. Por que que o amor morre? Porque as pessoas param de se comprometer com o amor e começam a negociar e racionalizar para ter a segurança e a manutenção da relação. Só que aí você vai entrando no automático. E aí, minha amiga, a vida não suporta o automático. A vida vai vir. A vida vai sacolejar você, porque o intuito da vida é te fazer florescer. É te fazer ser a melhor versão de você. E é essa forma de encarar as coisas que a gente precisa resgatar. O sofrimento é inevitável, mas ficar chafurdando no sofrimento sem resolver é evitável, é uma escolha. Se eu sinto e não respeito isso, aquilo ali vai ficar minando todo o meu sistema. A gente precisa olhar e dizer, ok, isso não funcionou. Desculpe. Vamos resolver de outra forma. Vamos encarar isso aqui. Tem um elefante na sala. Não adianta, vamos ter que lidar com o elefante. Exatamente. E aí é deixar de encarar, a gente volta lá. Quando assume essa responsabilidade de seja lá o que esteja ruim no relacionamento. Primeiro, assim, é não fingir que não tá vendo, porque isso vai levar para o automático, que é o estado onde realmente a coisa morre. E se você se compromete, começa a gerar o estado de compreensão, que é o sexto item, né? De sair do estado infantil e ir para o estado adulto. Então, quando você assume a sua responsabilidade, o outro assume a responsabilidade dele, fica mais fácil se movimentar dentro
do relacionamento e mais fácil um compreender o que o outro está sentindo. E quando você assume a sua responsabilidade, fica mais fácil você colocar também o que você está sentindo, porque você não vai levar o peso do outro. Ele está assumindo a responsabilidade dele. E aí a gritaria começa, mas ele não assume a responsabilidade dele. Ou então, eu faço tudo pela família e fulano não faz nada. A gritaria começa assim, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Eu tô brigando com você, Dani, porque você começou a brigar comigo primeiro. E aí? Como é que a gente sai dessa situação, galera? Aí não tem jeito. A bola tá com quem está com a consciência. Você não pode fazer pelo outro. Não pode. Então você passa por você. Você começa assumindo as suas responsabilidades, assumindo principalmente a sua responsabilidade de colocar os limites e de correr os riscos. E daí a coisa começa a andar. É o que eu digo sempre. Uma vez me perguntaram lá no Instagram, na caixinha de perguntas, ai, mas o que que eu faço se eu não acho que fulano vai fazer também? Faz o seu. Faz a sua parte como ser humano que quer se desenvolver, que quer amor na vida, que quer dormir bem, que quer amar e ser amado, que quer gozar dos prazeres da vida. Faça a sua parte de evoluir, porque por incrível que pareça, quando você começa a fazer o seu, as coisas começam a acontecer. É engraçado que eu me lembrei da história das máscaras de oxigênio no avião. Quando tem Uhum. despressurização, eles falam: primeiro coloca a máscara em você, depois você coloca nos outros, por um motivo óbvio. Porque se você fizer o contrário, você vai cair dura. Tão simples quanto isso. E a mesma coisa, é engraçado essa coisa do não, porque o outro não faz certo, porque o outro não sei o que lá. Eu tenho percebido, enfim, eu gosto de prestar atenção em mim. Realmente eu não gosto de me sentir à deriva dos meus sentimentos. Então tem uma coisa de prestar atenção. E uma coisa que está ficando muito clara, cada dia mais claro para mim, é tipo assim, as pessoas ao meu redor, elas têm determinadas coisas que eu acho que deveriam, no mínimo, ser diferentes para ser adulta, para não dizer, né, que são erradas. São só diferentes. Eu acho que poderiam ser diferentes. Mas aí é muito engraçado. Se eu estou num bom dia, se eu fiz uma coisa legal, se eu saí, se eu espareci, eu volto, aquela coisa que a pessoa está fazendo, eu chego a achar engraçado. Eu olho e digo, porra, fala sério. Se eu estou num dia ruim e a pessoa faz exatamente a mesma coisa, me dá uma irritação que chega a doer o cérebro. E vem aquela coisa da mágoa. Como pode essa pessoa continuar nesse lugar ad infinitum? E de repente eu rio, porque eu falo, gente, não é o que a pessoa faz, mas é o lugar onde eu estou dentro. É onde eu estou vibrando. E aí acontece uma outra coisa dessa mudança, que é você parar de querer que todo mundo seja igual a você e faça tudo certinho e começar a aceitar que as pessoas são diferentes. Quando eu falo, não, porque não precisa muito. Eu vivo com uma pessoa que lava louça de um determinado jeito que me leva à loucura. Porque eu acho que tem que ser de outra forma. E eu briguei anos com isso. Eu briguei anos. Eu achava, cara, como é que não aprende? Até o dia que eu olhei e falei, peraí, que diabo é isso? Cada um lava a louça do seu jeito. Me incomoda? Então aquilo abriu a torneira, eu saio de perto. Tão simples quanto isso. Aí o que era uma coisa que sempre gerava um desconforto, simplesmente hoje é uma coisa que, sabe, é normal. Faz parte, eu preciso aprender a lidar com as diferenças. Eu preciso respeitar isso e para isso acontecer, eu tenho que assumir o meu compromisso em estar alerta com as reações que as diferenças trazem. Então, uma pessoa sendo, ela não está intencionalmente me ofendendo. Ela está simplesmente sendo. O que está vibrando em mim como ofensa é uma coisa que eu tenho que olhar. Até para voltar para aquele lugar de respeitar o momento do outro.
de respeitar o nível de consciência do outro. Isso não quer dizer que eu não vá expor, conversar, tentar trazer luz, clareza, crescimento, mas eu vou fazer isso de um espaço de não cobrança. E aí a Ana falou uma coisa muito importante, que é a coisa, o que as pessoas esperam de imediato no relacionamento? Respeito. Mas mais. E isso é uma coisa que a gente precisava também resgatar de uma maneira muito clara. É a sensação da melhor amizade. Que amigos, quando a gente é amigo, a gente lida de outra forma. A gente não tem essa coisa da cobrança. A gente conversa, a gente tenta fazer ver, mas a gente não diz, você é uma anta. Você não vai aprender nunca. E às vezes a gente faz isso no relacionamento. Na raiva, na mágoa. Gente, tem que parar e dizer, você é meu melhor amigo. Eu respeito a diferença. E com isso fazer o convite para a comunicação. E lembrar de voltar o tempo todo. Por que eu escolhi estar com essa pessoa? Né? Porque essa escolha, se o motivo da escolha se sustenta ao longo do tempo, ou até muda, porque a relação vai amadurecendo, e lembrar, assim, essa escolha que eu fiz lá atrás, ou essas escolhas que eu tenho feito ao longo do tempo de estar com essa pessoa, qual a razão disso? Isso dá uma coluna vertebral para todo o resto se sustentar. Então, isso eu faço sempre. Toda vez que começa a ficar confuso, começa, peraí, por que eu tô aqui? O motivo de eu estar aqui ainda tá valendo? Ok, seguimos adiante. Porque senão a gente fica patinando num monte de porque ele lava a louça dessa forma e eu não gosto, e perde o essencial. E perde exatamente o essencial. E para mim é muito claro, assim, quando eu coloco essa coluna vertebral do porquê, fica mais fácil equilibrar a coisa do colocar o meu limite e respeitar o outro e ver o outro com clareza e estar centrada dentro de mim. E isso aí, gente, a meditação, aí eu volto para a mesma tecla de novo. Não existe nada no mundo que seja mais eficaz para você ter clareza, estar centrado dentro do seu ser do que a meditação. Então, com a ajuda da meditação também, esse espaço de clareza ajuda a equilibrar tudo que é preciso para você se relacionar bem. E o se relacionar bem, no final, acaba sendo um espelho do que está acontecendo internamente. Porque vai depender do meu estado de espírito. Um dia, determinada ação, eu vou rir, outro dia eu vou querer matar. E aí você decide onde você quer estar. E a partir da clareza que a meditação te traz, que olhar para dentro te traz, que respirar profundamente, dar um passo para trás e se perguntar, peraí, o que eu estou sentindo? De repente, a partir desse lugar, você vai criar espaço para se relacionar muito bem. E aí a gente vai, acho que pro sétimo item aqui de saindo do estado infantil e indo para o estado adulto, que é reconhecer, eu sou inteiro. O que eu sinto, o que eu vejo, o que o outro faz e como eu sinto o que o outro faz para mim, depende do meu estado interno, tem uma coisa muito importante aí. Eu sou íntegro. Eu sou íntegro. Eu preciso cuidar de mim, eu preciso estar bem para ir adiante. E aí, só você pode fazer isso por você. É fazer a sua parte, porque o outro não é o príncipe encantado. O outro não é o seu salvador, que vai te tirar das trevas e ir para a luz. Você pode receber todo o suporte de qualquer outra pessoa, mas o trabalho é seu. O Me lembrei da compromisso história da do responsabilidade, do desenvolvimento e de ter uma vida realmente feliz, uma vida plena,
É seu. O trabalho é seu. Ninguém pode fazer isso por você. Eu me lembrei da história do espelho True Mirror, que eu comecei a falar lá atrás, né? Que basicamente Ah, parte isso é do muito legal, princípio vai. que você, quando você se olha no espelho, você se vê invertido. Isso é o óbvio. Se você puser qualquer texto na frente do espelho, você vai ver invertido. Consequentemente, você cada vez que se olha no espelho, se vê invertido. E um cara arrumou um jeito lá de acertar espelhos de forma que quando você olha nesse lugar, você se vê como o outro te vê. E a reação das pessoas foi de uma emoção enorme, dizendo que é uma sensação muito diferente. E aí vem duas coisas. Primeiro, que eu já falei antes, que a gente olha para fora. O nosso foco, ele está sempre para fora. E depois a história de você se olhar no espelho e ter essa visão invertida. Então são duas coisas que te levam, né, a questionar o porquê dessa facilidade em se distanciar de você mesmo. E a Ana estava colocando uma coisa, essa coisa de você assumir a responsabilidade, tipo assim, você tem o estrutural e você tem o periférico. A gente vive no periférico. A meditação e o seu trabalho de se obrigar a realmente, né, se conhecer é voltar para o estrutural. Nesse lugar, todo o resto se resolve. Exemplo, você está na sala da sua casa e você percebe que está dando um mofinho na parede. Isso é periférico. Aí o que você faz? Você manda pintar. Ou você limpa e esquece. E aí aquela coisa vai crescendo, você, pô, já limpou, não sei o que, funciona, faz de novo. E vai crescendo e de repente vai dar infiltração. Aí você olha e diz, não, agora então tira, passa uma massa aí e disfarça. Se você continuar fazendo isso, o que é periférico, num determinado momento, vai se apresentar como estrutural. Porque você vai ter água na sala inteira e mais no apartamento de baixo. A gente tem que dar conta que a gente está fazendo a vida dessa forma. Você supervaloriza o periférico. Se eu mudar o periférico, não tem que entrar no estrutural. Só que com isso, você vai minando a tua estrutura e aumentando o problema. Porque de repente, inclusive, você pode descobrir que você está com uma rachadura na coluna. A relação morre exatamente porque a gente se trata dessa forma. A gente, aliás, é outro ponto. A gente negocia para não assumir a responsabilidade e não ter que passar pelo processo da mudança. De sair daquela posição de desconforto aceitável para o risco da conexão emocional. Mas isso não ajuda e não resolve. Relembrar que o que segura é a estrutura, de novo, faz você olhar e dizer, não, peraí, eu tenho que ter manutenção. Eu não posso deixar a estrutura romper. E essa sensação é uma sensação engraçada, porque aí volta para a história do divino na gente. A gente sabe que está fazendo isso. E fica desconfortável. Porque no final, o que você está fazendo é assim, eu estou me traindo diariamente. E eu sei disso. Ainda que eu finja que não. Ah, eu negociei porque eu não queria criar conflito. Você se traiu. Ah, eu não disse porque eu não queria machucar. Você se traiu. Como você se sente em relação a alguém que te trai? Você ama essa pessoa? Você confia nessa pessoa? Agora imagina você ser o seu inimigo e ter que conviver com isso. São escolhas. A meditação te ajuda pra caramba, porque essas meditações ativas que a gente tanto fala a respeito, elas foram cientificamente estruturadas. Então, quando a gente fala, é uma hora, tem um motivo para ser uma hora, porque o corpo tem um tempo, a musculatura precisa de uma determinada... fazer ciclos, a respiração precisa de um determinado esforço para aprofundar. Enfim, é uma estrutura não só extremamente respeitosa, como ela é também extremamente sábia.
porque cria um ambiente de segurança para você fazer essa investigação. E para mim, assim, durante muitos anos, eu enfrentei a meditação, a técnicas de respiração, isso, aquilo, porque eu queria me levar, que eu queria ser diferente, porque eu queria iluminar. Hoje eu morro de rir, a perda de tempo. Quando eu medito hoje, basicamente a única coisa que eu quero é estar inteira no momento. Porque se você traz totalidade, a mente sossega e o sistema age em excelência. A meditação hoje para mim é assim, é como eu paro de atrapalhar a vida. Como eu deixo a vida acontecer dentro de mim. Então vira um prazer. Vira aquele momento onde eu estou abrindo espaço para ser a minha melhor amiga e manter o meu amor por mim vivo. Isso não tem preço. E aí, quando Eu não faço por ninguém, faço por mim. Falando. a gente começa a abrir esse espaço, né? A gente acaba indo até para o oitavo item aqui, que quando a gente começa a ir para esse espaço de estruturação, de a facilidade de estar presente no momento, porque não importa qual momento seja, se você está ali bem presente, não tá ansioso lá no futuro ou depressivo lá no passado, se você está presente no momento, inclusive a aceitação de qualquer dor, medo, angústia, mágoa, ela fica muito mais fácil. E não só mais fácil a aceitação, mas aí é que vem a beleza do processo, porque vem a cura. Vem a cura. Aí você chega num lugar que não tem preço. Aí realmente vale cada. O que eu já falei aqui, o que foi o lema da minha vida durante muito tempo, ainda é. Cada 4 coisas que eu gasto sempre para evoluir e para me tornar uma pessoa melhor e para ser mais feliz: tempo, dinheiro, lágrimas e suor. Vale cada segundo, cada centavo e cada gota de lágrima e cada gota de suor. Eu Porque lembro, Ana, é quando a eu hora que comecei. você sente assim, eu tô vivendo. Você é inundado por aquele sentimento de aquela coisa da gratidão, de estar feliz e de estar se relacionando. É muito bom. E se relacionando muito bem, principalmente com você mesmo, que daí é que vem o transbordamento. Então, a hora que você consegue, de fato, parar e aceitar. E olha, vamos fazer um parênteses aqui importante. Aceitar não é sentar no sofá e esperar cair do céu que se resolva, tá? Porque isso não vai acontecer. É você estar comprometido com a sua vida, tá comprometido com a responsabilidade que você tem pela sua vida e evoluir dentro disso. Quando eu comecei a meditar, eu tinha muito medo. Tem pessoas que são tipo raiva, tem pessoas que são tipo dor, tem pessoas que são tipo medo. Eu era tipo medo. Então, quando eu começava a mover o corpo, vinha essa sensação, essa conexão com medo. Medo de tudo. Até o dia que eu falei assim, gente, o que as pessoas no medo fazem? Lutam ou correm? Eu falei, bom, eu não tenho a característica da luta, porque eu não acreditava na minha força de lutar. Então, o que eu fazia? Durante as meditações, eu corria. Corria sentindo medo, dizendo, estou deixando o meu corpo lidar com o medo que eu sinto, que eu carrego. E se tem uma coisa que eu percebi, assim, muito cedo, o que gera o desconforto é a tentativa do controle, é a tentativa de se manter inconsciente. Porque quando eu estava correndo no medo, deixando a respiração entrar no medo, deixando a percepção entrar no medo, é quase mágico, porque você começa a dar conta que quando você diz, ok, é isso, vem uma força, vem uma coragem imediata. Até porque aquilo, eu estava conseguindo correr no mesmo lugar, fazer o esforço. Então você começa a perceber que o teu corpo, na verdade, tem um monte de energia ali que não estava sendo usada. Porque pelo medo de mover e entrar no medo, eu ficava congelada.
Esse processo de descongelamento é o que a Ana fala, a cura vem e você diz, gente, por que que eu vou ter que segurar isso? A mesma coisa do choro, da raiva, não se trata de você explodir no outro, de você culpar o outro, de você cobrar o outro, que isso não adianta. O que adianta é você validar esse sentimento e nessa validação a energia flui e você tem uma compreensão do que está acontecendo. E é essa compreensão que abre o espaço para você se colocar com clareza. E desse espaço claro, você abre a porta para o outro. Porque aí vem aquela coisa, todos somos diferentes, mas todos somos semelhantes. Então, no momento em que você começa a descobrir os seus tesouros, você começa a contagiar. Você passa 10 anos discutindo relação, medita sem resultado, medita um ano e tudo muda. Você não fala mais, você só medita. Mas aquilo, a tua vibração é diferente, a tua maneira de colocar as coisas é diferente. Você se torna muito mais amorosa, respeitosa. E aí, de repente, num determinado momento, uma das... que a Ana também coloca isso direto. Como é se relacionar quando você... do eu preciso dessa pessoa pro eu sou livre para me relacionar? Muda tudo. Porque aí a pessoa, ao invés de dever obrigação, vira escolha, vira opção. Isso é de um presentear, gente. É uma coisa que já de cara muda tudo. Eu estou com você porque eu quero estar. E isso é um Esse é o presente para lugar outra pessoa. Isso eu acho que é o melhor justo. presente que você pode se dar e dar para alguém. É isso. É exatamente isso. E aí aquilo, você sai da criança assustada, birrenta, machucada, não sei o quê, para um adulto aberto, com uma criança que vai trazer uma criatividade, uma espontaneidade, porque ela vai se sentir segura dentro de você. Então, é um desdobramento de saúde que não tem limite. Porque a criança tem uma série de qualidades e ela não está mostrando as qualidades porque ela tem medo, porque ela está doída, ela está machucada, ela foi abandonada lá atrás. Mas no momento em que você faz esse processo, o que acontece? Essa criança, ela desabrocha em você. E aí a relação tem uma explosão. É aquilo, a gente vive assim, eu não posso fazer isso, o que vão pensar de mim, porque eu sou boba, porque eu não vou não sei o quê, porque eu não sei o quê. A criança diz, dane-se, deixa eu ser inteira. E tem mais. Imagina assim, quando você perde esses medos de ser, o que acontece a nível de encontro sexual, inclusive. No momento em que você chega, ok, estou disponível de peito aberto, todos os setores da relação ficam diferentes, incluindo o toque. Porque aquilo não é mais um toque físico. Agora são duas almas se encontrando. Agora não é mais o medo e a negociação. Agora é a confiança do amor. Aonde você quer estar? Qual é a escolha que você quer fazer? Quer uma relação legal? Então aquilo. Se apaixona pelo processo e resgata a tua liberdade interna. E uma das coisas essenciais para chegar nesse lugar, aí realmente é o aprofundamento da respiração, porque não existe vida sem respiração. No segundo episódio aqui do podcast, a gente fala bastante sobre respiração, os mecanismos da respiração e a importância. Vale muito a pena ver, porque ele está bem completo. E, gente, a respiração, inclusive eu acho que eu botei esse como título. É o primeiro passo para você viver. Sem, para de respirar. Não, então, passar por esse processo e se apaixonar por ele, de realmente resgatar a tua capacidade de respirar profundamente, é uma das estruturas para realmente se relacionar nesse nível
que a Dani acabou de falar. E aí, o nono, indo já para o nono e último item aqui do saindo do estado de adulto, de criança para ir para o estado de adulto, você começa a apreciar as diferenças, porque a criança não quer muito que ela quer aquela coisa constante, assim, já reparou? Uma vez um professor me falou isso e eu achei super estranho, e depois comecei a observar e é exatamente nesse sentido. Já reparou que a criança assiste repetidas vezes o mesmo desenho, o mesmo episódio do mesmo desenho? Eu lembro que quando eu era uma criança um pouco mais velha, assim, já estava meio que na adolescência, sei lá, tinha, sei lá qual a classificação que dá. Mas eu lembro que eu tinha uns 10, 12 anos e tinha uma criancinha ali do prédio que eu morava, que era prima de uma amiga, enfim. E essa outra criancinha que era mais nova que eu, ela assistia todo dia a Aladdin. O mesmo Aladdin, o mesmo troço. E eu ficava, gente, como é que ela. E consegue assistir todo dia a mesma coisa. E depois eu fui perceber que eu fazia também, com vários desenhos. E, enfim, por que que a criança ela assiste sempre a mesma coisa? Porque aí ela tem a garantia do final feliz. Ela tem a garantia, ela sabe como vai terminar. Então, nessa repetição, ela tem uma segurança. E quando a gente é adulto e quer ir para a vida, a gente precisa abrir mão dessa segurança, porque a segurança é aquela coisa homogênea, aquela coisa que não muda nunca, aquela coisa que não corre risco nunca, aquela coisa que é morta. Porque no final das contas, a vida é um risco. O tempo todo. Você acordou, já está no risco. Você está dormindo, está no risco. Saiu de casa, está no risco. Tudo você está no risco. Então, quando a gente sai desse lugar de querer essa estabilidade, de querer essa coisa segura e realmente assume que a vida é um risco e ok, já que é um risco, vamos embora. Aí existe uma coisa que é começar a apreciar as diferenças. Que mesmo que a pessoa lá lave a louça do jeito que você não gosta, ok, você vai respeitar o espaço dela. E essa diferença você pode nunca apreciar, mas você pode apreciar outras diferenças. Ana, é engraçado porque a mente ela está sempre no passado e no futuro. Então, como é que eu interpreto a realidade? Através da minha mente. Ou com aquilo que já aconteceu, então são dados físicos, ou com a minha imaginação. Só tem um problema. Tanto uma coisa quanto outra, você não tem nenhum poder sobre isso. O que quer dizer que a vida acontece no momento. Quando você está no momento, a mente sai do caminho, porque ela não consegue ficar na totalidade. Então, o que a gente tem que buscar é a totalidade, porque a vida é total, o que quer dizer que cada dia é diferente, cada minuto é diferente, cada segundo é diferente. Você não entra no mesmo rio duas vezes. Se você perceber quão especial é cada momento, você começa a se perguntar por que eu vou abrir mão do momento. E para mim, uma das coisas, assim, quando eu era adolescente, que começou a ficar difícil lidar com o mundo interno, uma das coisas que vinha muito forte, eu tenho um vulcão emocional dentro de mim. Eu não quero sentir isso. Eu quero arrumar um jeito de controlar. É absurdo, eu sinto tudo de todo mundo. Eu tenho que controlar, eu tenho que controlar. Hoje, aí também é um ponto, né? De sair do não querer sentir para dizer tá ok sentir. E para mim, hoje ainda é mais engraçado. Porque não é só ok sentir. Quanto mais eu sinto, mais paz eu encontro. Porque a diferença é, eu sinto sem brigar. Eu não ponho obstáculos nisso. Eu não ponho limites nisso. E aí é muito engraçado, porque é aquilo. É como você tá na água. Flui. Mas é aquilo, eu escolho quando eu quero nadar, eu escolho quando eu quero boiar, eu escolho quando eu vou mover os braços, quando eu vou mover as pernas. Então vira uma coisa de você ter a percepção tua, estrutural, dentro dessa fluidez. É uma coisa que hoje eu olho e digo, eu não consigo imaginar um mundo realmente bacana se as pessoas não
decidirem se abrir novamente e conscientemente e equilibradamente para os seus sentimentos. Quando você resgata a capacidade de se amar, é impossível você ser violento. É impossível você ser destrutivo. Porque você se percebe em todas as pessoas. Você sabe, você conheceu o caminho. Então, eu realmente acredito, a loucura humana chegou ao máximo, basta olhar para o que está acontecendo. Mas o potencial para a sanidade também. Então, o momento, em todos os sentidos, está muito rico. Tem um suporte energético mundial. Tem muita gente comprometida com essa coisa. Vamos despertar, vamos fazer diferente, vamos construir, vamos ser criativo. Meditação é o caminho mais curto. Não tem atalho, tá? É muito engraçado quando eu falo caminho mais curto, isso não quer dizer que eu vou desviar. Não, eu tenho como diminuir o meu trabalho. Não, o teu trabalho vai ser pro resto da vida. A diferença é que você vai fazer isso de uma maneira mais acelerada. Mas isso não quer dizer desvio. Não tem desvio. Então, assim, fica um convite. O relacionamento, ele é o presente divino para você se enxergar, para você se desenvolver. O outro dá a chance de você descobrir quem você realmente é. E só por isso, o outro tem que ser olhado com gratidão, mesmo que ele seja uma pessoa nefasta. Porque, às vezes, a gente precisa da escuridão para ver a luz. Cada um tem seu papel. Você não pode identificar com isso. Ah, eu atraí uma pessoa nefasta, então eu sou nefasta. Não. Eu atraí uma pessoa nefasta porque eu tenho a oportunidade de me trazer mais luz. Eu tenho a oportunidade de mudar. E aí as coisas começam a acontecer. Eu realmente acho que vale o esforço. Aliás, eu não consigo imaginar viver sem esse investimento. Enquanto você não se torna a sua pessoa mais importante, todo o resto vai mostrar para você isso. E só para a gente finalizar, lembrar que uma das reclamações que são universal, a reclamação universal é o eu não tenho tempo, né? E na verdade, quando você tira uma hora do seu dia para meditar, o que você ganha, tempo você não vai ganhar, porque todo dia tem 24 horas, mas o que você ganha é energia. Energia, para mim, é muito claro. Quando eu não estou meditando, eu não tenho tempo de levar os cachorros no parque, eu não tenho tempo de fazer comida, eu não tenho tempo para nada. Quando eu estou meditando, tudo que é importante para mim aparece tempo para fazer. O tempo mudou? As 24 horas do dia mudaram? Não, o que muda é a quantidade de energia disponível. Que até a Dani falou isso no último episódio, foi a gente tem 7 níveis de energia e mal uso o primeiro. Então, o tempo deixa para lá, né? É o que é. Agora, a quantidade de energia tá na sua mão poder mudar. Então, eu não vou dedicar uma hora de meditação aqui para o meu dia hoje. Tá, aí o dia não tem tempo para nada. Aí tá, eu vou dedicar uma hora de meditação por dia hoje. Perdi, entre aspas, né? Uma hora do meu dia. E de repente, nesse dia, deu tempo para tudo. É assim que acontece. Aí é legal entender isso racionalmente, bacana, mas o bacana mesmo é você entender isso com todas as células do teu corpo, com a tua energia e perceber que realmente você ir para dentro, aprofundar a respiração, movimentar o corpo, deixando as tensões mentais e físicas serem liberadas na meditação ativa, por isso que chama meditação ativa, né? Que primeiro tem essa parte de liberação e depois você entra em silêncio, é como se você botasse o carregador na... Peraí que eu vou dar uma energizada aqui. Pronto. É isso, gente. Dani, quer colocar mais alguma coisa? Quero só completar o raciocínio, é naquilo, é trocar quantidade por qualidade. Tão simples quanto isso. Então, aquilo, fica o convite. Vamos buscar qualidade, porque todo ser humano merece viver em abundância.
Muito bem. Galerinha, quem estiver assistindo pelo YouTube, se inscreva no nosso canal, que a gente quer começar a fazer live a partir de lá e precisa de um número de seguidores mínimo para o YouTube autorizar. Então, se inscreve no canal porque vai ajudar. Deixa seu like, compartilha com quem você gosta, com quem você não gosta. E muito obrigada a quem esteve aqui. E até semana que vem. Não acabou o papo de relacionamento, hein? Na semana que vem a gente vai falar mais um pouco de outras questões. Enquanto isso, fica a minha frase, uma das que eu mais gosto de dizer às pessoas que eu conheço. Se trata com carinho e até breve. Até a próxima. Um beijo. Tchau. Gente.